Leia sempre e estude sua Bíblia. Parte 3, dia 16 de outubro de 2023. Não são os ditos dos sábios da Grécia. Aqui não são declarações de filósofos de épocas passadas. Se essas palavras fossem escritas por um homem, podemos rejeitá-los. Mas deixe-me pensar o que pensei, que este livro é a caligrafia de Deus, que estas palavras são deuses. Deixe-me ver a data, é datado das colinas do céu. Deixa eu olho para as suas letras, elas brilham, glória em meus olhos. Deixe-me ler os capítulos, eles são grandes, com significado e mistérios desconhecidos. Deixe-me entregar as profecias, eles estão grávidos de maravilhas impensadas. Ó livro dos livros, e tu foste escrito por Deus. Então vou curvar-se diante de ti. Tu, livro de vasta autoridade, tu és uma proclamação do imperador do céu. Longe de mim exercer minha razão em te contradizer. Razão, teu lugar é ficar de pé e descobrir o que este volume significa, não para dizer o que este livro deveria dizer. Vem tu, minha razão, meu intelecto, sente-se e ouça, pois estas palavras são as palavras de Deus. Não sei como ampliar este pensamento. E você poderia se lembrar de que esta Bíblia foi realmente escrita por Deus? Se fostes admitidos nas câmaras secretas do céu, se tinham visto Deus segurando sua caneta e escrevendo estas letras, então certamente os respeitáveis, mas eles são tanto de Deus a caligrafia, como se você tivesse visto Deus escrevê-los. Esta Bíblia é um livro de autoridade, é um livro autorizado, pois Deus escreveu. Tremei, para que nenhum de vocês o despreze, marque sua autoridade, pois é a palavra de Deus. Então, já que Deus o escreveu, marque sua veracidade. Se eu tivesse escrito, lá haveria vermes de críticos que de uma vez enxameiam sobre ele, e iria cobri-lo com suas crias do mal. Se eu tivesse escrito, haveria homens que iriam despedaçá-lo de uma vez, e talvez com razão também. Mas esta é a palavra de Deus. Venham, procurem, críticos, e encontrem uma falha. Examine-o desde o Gênesis até o Apocalipse, e encontrem um erro. Isto é um veio de ouro puro, sem liga de quartzo ou qualquer substância terrena. Esta é uma estrela sem um pontinho, um sol sem mancha, uma luz sem escuridão, uma lua sem sua palidez. Uma glória sem obscuridade. Bíblia, isso não se pode dizer de nenhum outro livro que seja perfeito e puro, mas de ti podemos declarar que toda sabedoria está reunida em ti, sem uma partícula de loucura. Esse é o juiz que põe fim à contenda, onde falham a inteligência e a razão. Esse é um livro isento de qualquer erro, mas é puro, perfeita verdade. Por quê? Porque Deus o escreveu. Acusem Deus de erro. Se, por favor, diga a ele que seu livro não é o que deveria ser. Eu ouvi homens e mulheres, com púdica e fingida modéstia, que gostariam de alterar a Bíblia. É quase coro ao dizer: tenho ouvido ministros alterarem a ordem de Deus na Bíblia porque tinham medo dela. Você nunca ouviu um homem dizer: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, o que a Bíblia diz? Será condenado. Mas se isso não acontecer, de ser educado o suficiente, então eles dizem: será condenado. Senhores, tire o filudo de suas bocas. Falar a palavra de Deus não deve ter nenhuma alteração. Tenho ouvido os homens em oração dizendo: certifique-se de sua vocação e eleição. Diga: faça sua vocação e salvação segura. Pena que eles não nasceram quando Deus vivia longe de volta, para que
eles pudessem ter ensinado a Deus como escrever. Há impudência além de todos os limites, ó presunção completa, para tentar ditar o onisciente, para ensinar o onisciente e instruir o eterno. É estranho que deveria haver homens tão vis a ponto de usar o canivete de Joaquim para cortar passagens da palavra, porque elas são intragáveis. Ó vós que não gosta de certas porções das Escrituras Sagradas, tenha certeza de que seu gosto é corrupto e que Deus não vai ficar para você pouca opinião. Sua antipatia é a própria razão pela qual Deus o escreveu. Porque você não se adequa, você não tem o direito de ficar satisfeito. Deus escreveu o que você não gosta. Ele escreveu a verdade. Vamos nos curvar em reverência diante dele, pois Deus inspirou isto. É pura verdade. Aqui desta fonte jorra água vitae, a água da vida, sem uma única partícula de terra. Aqui deste sol irradiam raios de radiância, sem a mistura de escuridão. Bendita Bíblia, tu és toda a verdade. Mais uma vez, antes de deixarmos este ponto, vamos parar e considerar a natureza misericordiosa de Deus em ter escrito uma Bíblia para nós. Ele poderia ter nos deixado sem ela, para tatear nosso caminho escuro, como os cegos procuram a parede. Ele poderia ter nos permitido vagar com a estrela da razão como nosso único guia. Lembro-me de uma história do Sr. Hume, que tão constantemente afirmou que a luz da razão é abundantemente suficiente. Estava em uma casa do bom ministro uma noite. Ele estava discutindo a questão e declarando sua firme crença na suficiência da luz da natureza. Ao sair, o ministro ofereceu-lhe uma vela para acender, ele descendo os degraus. Ele disse: não, a luz da natureza seria suficiente, a lua fará. Aconteceu que a lua estava coberta com a nuvem e ele caiu da escada. Disse o ministro, você tinha melhor ter tido um pouco de luz lá de cima. Afinal, senhor Hume, então, supondo que a luz da natureza seja suficiente, é melhor termos um pouco de luz de cima também. E então teremos certeza de estar certo. Melhor ter duas luzes do que apenas uma. A luz da criação é uma luz brilhante. Deus pode ser visto nas estrelas. Seu nome está escrito em letras douradas na testa da noite. Você pode descobrir sua glória nas ondas do mar, sim, nas árvores do campo, mas é melhor lê-lo em 2 livros do que em um. Você o encontrará aqui mais claramente revelado, pois ele escreveu este livro, ele mesmo, e ele lhe deu a chave para entendê-lo, se você tiver o Espírito Santo. Amados, vamos agradecer a Deus por esta Bíblia. Amemo-la, vamos considerá-la mais precioso do que muito ouro fino. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pelas palavras contidas na Bíblia Sagrada. Obrigado a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.